Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje falar sobre, inicialmente, a cura de um cego em Betsaida. Essa mensagem aqui do livro Evangelho por Emmanuel, volume Marcos, que é o 2, está no texto chamado Árvores, na página 96. Tá? Então, eu vou ler a passagem do Evangelho assim, que é interessante. Dirigem-se a Betsaida, traz-lhe um cego, rogando-lhe que eu tocasse. Segurando a mão do cego, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: Vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: Vejo homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se, e via com clareza a todos. E o enviou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Interessante, amigos. Aqui, essa pequena passagem, porque Jesus precisou tirar ele da multidão. Tá? É uma passagem que fica tão clara aqui, a questão do meio ambiente, a influência do meio. Tá? É uma discussão sempre que existiu assim. Carnaval faz mal, multidão do carnaval faz mal, uns falam não faz, outros faz. Depende, né? Depende do tipo de sintonia que você tá. Mas Jesus pegou a mão do rapaz e tirou da aldeia, tirou da multidão. Depois ele usou a saliva e passou nos olhos do cego. Olha a ectoplasma, olha o uso da energia vital. Jesus deu um passe nele, impôs-lhe as mãos, e aí perguntou se estava vendo bem. Ele diz assim que via, tá? Recobrando a visão, vejo homens, porque vejo como árvores que andam. Ele era cego de nascença, então não sabia o que era uma pessoa, mas já tinha abraçado árvores. Então Jesus repete a operação e no final dá uma recomendação, olha, vá para sua casa, não entre na aldeia. Interessante, viu? Recomendou que não voltasse para o bolo, para a multidão, né? Como se a influência do meio ali fizesse mal para esse homem. Aí a gente pensa assim, quando é que a multidão nos ajuda a ficar cegos, né? A não enxergar? A mensagem do texto ausente, aqui do livro, Árvores, tá? Árvores, está perguntando que tipo de árvore você é, tá? A comparação do cego de homens como árvores que andam. É interessante porque existe todo tipo de árvore. Tem árvore ramosa, são homens palavrosos, pessoas palavrosas. Bom sucesso. São árvores tortas, também tem pessoas tortas, Ângela. Árvores espinhosas, tem pessoas que ferem, Antônio. Árvores frutíferas, aquelas que servem. Essa é boa. Mas tem árvores parasitas, árvores invasoras, árvores erva daninha. E aí ele conclui, se você já pode ver como cego, procura ser útil e servir.
como a árvore que anda. Então, podíamos dizer que também tem árvore que fica parada, né? Todas ficam paradas, né? Mas não produzem. A árvore que anda é aquela que produz frutos, ou frutíferas. Muito bem. Então, na próxima mensagem aqui é requisitos para seguir Jesus. A passagem, chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Requisitos para seguir a Jesus, tá? Esse evangelho de hoje fala muito das nossas cruzes, tá? Na página 97, nossas cruzes é a mensagem. Jogávamos no passado, nas vidas passadas, que as cruzes eram exercícios da piedade religiosa. O que é exercício da piedade religiosa, Kátia? Orações, leitura sagrada, jejum, abstinências, participação nos sacramentos, nas missas, nos cultos ou em retiros espirituais. Só que ele fala que isso tudo já provocou muita perda de tempo para os espíritos. Muita perda de tempo com isso. A doutrina espírita vem nos explicar o que significa seguir Jesus, tá? Se alguém quiser seguir após mim, ele fala da renúncia. A doutrina espírita, ela tem uma pegada consoladora, tem, mas também ela tem uma pegada esclarecedora, bem assim, anti-ilusão, tá? Então o jovem chega no centro e a gente pode chamar assim, olha, eu vou te dizer quatro coisas, viu? Quatro circunstâncias da vida que vão, de alguma forma, abalar a sua expectativa de felicidade. Primeiro é o fato de você ter nascido, porque nasceu num plano de provas e expiações, pode esperar que você vai experimentar provas e expiações, ou seja, todos nós vamos precisar a exercitar algum momento, ou em mais de um momento, a renúncia, tá? O renunciar a si mesmo que tem aqui. Depois vem dois fatores, que é a idade e a doença, e o adoecimento. Ninguém escapa disso. O tempo vem e com a idade, o envelhecimento, vem a perda da força, surgem doenças, e por fim a morte, tá? Então o nascimento, o envelhecimento, o adoecimento e a morte são realidades que a encarnação nos traz e não ninguém poderá escapar disso. O nosso projeto de felicidade, pé no chão, não pode negar essa situação. Pelo contrário, precisa se adequar a essa realidade. Sabe, Kátia? Nós não podemos fingir ou fugir. Sim, todos nós vamos renunciar, vamos precisar ter uma renúncia em algum sentido, tá? Hoje a gente vai ver algumas aqui, quando falarmos das cruzes. E aí Emmanuel segue. Com a doutrina, não é? A doença é o mais difícil de aceitar, verdade. Porque a doença, ela traz a limitação, tá? Então, aquelas expectativas que nós tínhamos de realizar muita coisa, de dar conta, já vem a doença e fala, não pode tudo mais, né? Então,
Não basta fazer a fuga pelos exercícios da piedade religiosa, é preciso renunciar, tá? Que é o desapego ao bem próprio, ao interesse próprio pelo interesse ou bem do próximo, tá? Nossas cruzes incluem as realidades que o mundo nos oferece. Estou lendo um trecho aqui, tá? Os fardos são as dores das grandes separações, tá? Então, é o familiar que vai morar em outra cidade, é um casamento que encerra, é uma pessoa que falece, uma perda do ente querido, é o abandono, né? São as tarefas difíceis. Tudo isso são cruzes, tá? E o Cristo também carregou a sua cruz, né? Ele também enfrentou pancadas, injúrias, deserções, negações, traições, exigências várias. Conclusão: ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se numa rede de fantasias, tá? Não. O cristão é chamado a melhorar o nível da vida. A vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria, consolo, mas aberto a surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Interessante, eu vou repetir, né, um trecho que ficou muito gravado aqui em minha mente, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Buscai e Achareis, capítulo 25. Ele fala assim, que os espíritos não vêm livrar a pessoa da lei do trabalho, mas mostrar o alvo ao que devem atingir e a rota, o caminho que leva a ele, dizendo: marcha e atingirás, encontrarás pedras no caminho, mantente vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te ofereceremos forças, inspiração para chegar ao objetivo. Olha que interessante, nós estamos na estrada da vida, nossa meta é o crescimento e os espíritos nos oferecem inspiração, forças, mas vamos encontrar as pedras, que são justamente os testemunhos, que são as cruzes. E quem é que deve tirar essas pedras da estrada? Nós próprios. Ou seja, nós é que devemos enfrentar os problemas. Porque os problemas têm um porquê. Eles têm uma finalidade educativa, um aprendizado, um crescimento. Não é castigo de Deus, é lição, tá? É lição. Na mensagem seguinte, quem está acompanhando o livro aí, Palavras de Vida Eterna, 74, que chama Nossa Cruz. Ele continua falando das cruzes, tá? Falando da inutilidade das queixas, tá? Que a dor é um processo, a dor é a pedra do caminho. O objetivo é a perfeição, o aperfeiçoamento, a purificação do coração, a evolução, Antônio, tá? E diz assim, ó, todos têm sua cruz. Tem até uma historinha do bonequinho, né, que pegou uma cruz menor, sabido, pegou uma cruz menor do outro, e aí chegou no abismo, ele que era para deitar a cruz para atravessar, né? A cruz não cabia no espaço. Tinha que ser aquela do tamanho certo, que era dele, né? Então é a cruz que vai ser como uma tábua, né? Que você bota, ela tem que dar no outro lado lá para poder a pessoa atravessar. E, então
Para realizar tudo na vida pede um preço, tá? Ninguém conquista algo sem esforço, porque inclusive tem a questão do resgate, tá? Existe uma lei, chama Lei da Responsabilização. Essa lei diz o seguinte: quem provocou um mal precisa liderar o processo da reparação, tá? Então, se você provocou o sofrimento de umas almas numa vida, nessa vida você precisa ser a liderança do resgate, assim, uma mãe, um pai, que facilita o resgate, porque você é o responsável por aquilo que ocorreu, tá? Tem livros de Chico Xavier que mostram isso, ação e reação, que o mentor que ajudou tanto, no final descobre que foi ele que provocou a situação lá atrás, e agora ele está, por exemplo, ele está reparando aquele mal, tá? Então tem uma parte do sofrimento, é causas anteriores das aflições. Então, no círculo da carne, que é a encarnação, e essa vida que ela é transitória, frente à vida espiritual que ela é eterna, essa vida aqui é passageira, é um campo de testes, é um momento, é um Big Brother, viu, gente? Como é o Big Brother? Os personagens entram na casa e aí a televisão filma e o público assiste às cenas. Depois, cada semana, um vai saindo até chegar ao último e acaba o programa. Nós estamos aqui na encarnação, no Big Brother, o mundo espiritual assiste, acompanha. E de vez em quando um vai morrendo, viu? Vai morrendo e vai saindo. Até a hora que chega nossa vez de ir também, aí para a gente o programa acaba, a gente sai da casa e volta para a realidade. A realidade é o mundo espiritual, de onde viemos e para onde voltamos, né? Aqui é uma casa ilusória, passageira, que dura um verão, né? Ou dura um pouco mais. Onde tem as nossas cruzes da vida carnal, né? A dificuldade orgânica, para muitos é o mais difícil, o degrau social, tá? Que é as privações, o parente infeliz, tá? No plano espiritual, o espírito, quando sai da casa, encontra o quê? A vergonha, já da dor moral, da vergonha, a culpa, né? A dívida não paga. Mas, se quisermos seguir o Senhor, é preciso esquecer o si mesmo, o egoísmo, tá? Aquele que negar a si mesmo é negar o ego, negar as ilusões, negar o egoísmo, negar as fantasias e seguir o passo. Jesus diz: siga-me os passos, tá? Jesus é o modelo. É um texto ausente também, que está no livro Levantar e Seguir. Aquele que quiser, bota o título, o livro Levantar e Seguir, mensagem Siga-me os Passos, aí vai dar, porque a obra de Chico tá disponível na internet, tá? Um convite para que possamos seguir adiante, auxiliando aos outros, sair da acomodação, tá? Levantar para a fé, para novas concepções de vida, renovar os pensamentos, não ficar presos nos interesses de ordem material apenas. Todo o meu projeto é só material. Envolve dinheiro, envolve prazer, envolve bens. E aí vem Saba, diz assim: louco, essa noite
a morte te pedirá a alma. E o que você está juntando, para quem será, né? As coisas que a gente não pode levar, né? Então, a renovação para o bem, o esquecimento das ofensas, o perdão, o amor, a instrução, sem esperar compensação, acompanhando os passos de Jesus, seguir Jesus. E aí, nós vamos para a próxima mensagem, que é aqui: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Tá? Então, assim, aquele que quiser salvar a sua vida, seu prestígio, seu poder, seu ego, seus interesses próprios, acaba perdendo. Mas aquele que abre mão do ego, tá? Por causa do arquétipo Jesus, por causa, né? O Big Brother espiritual, né? É, Gabriel. Aquele que perder a sua vida ilusória, a vida de ego, por causa da busca do reino divino, vai salvar a vida, porque vai ganhar a vida eterna, tá? A mensagem vida estreita também é um outro texto ausente, tá? Muito texto ausente nesses dias, viu? Então, ele questiona assim: o que te pertence de fato? Os patrimônios materiais, as paisagens exteriores? O teu próprio corpo físico te pertence? Não. Ele responde: da vida transitória somos apenas usufrutuários, tá? Durante uns anos aí, viu? A gente tem na vida 3 tempos de 30, viu? Eu tô vendo aqui muita gente que já gastou 2 tempos de 30 e já tá no último, não é? Eu já tô quase terminando o meu segundo tempo de 30. Esse último a gente pode ter a metade. Pode ser assim, uns 15 anos, aí a pessoa vai passar com 75 anos. Mas pode ter ele todo e chegar a 90, né? Quando passa de 90, já viveu um bocado, já, né? Então, vamos aproveitar nosso último terço da vida, viu? Quem tá aí nessa etapa aí, aquele que desejar salvar os caprichos criminosos perderá a oportunidade da sublimação espiritual, tá? Qual é o seu foco? Qual é o seu foco? O ego transitório ou o espírito imortal? Tá? O que que você cultiva aí no seu jardim de casa? Quais flores? Tá? A espiritualidade ou os campos inferiores, das construções menos desejáveis, no campo do vício, no campo do dinheiro, no campo da sexualidade, tá? Enquanto perdurar semelhante atitude mental, é impossível o indivíduo se identificar com a vida eterna, tá? Então, a vida eterna é a vida espiritual. O que o Espiritismo chama de mundo espiritual, vida eterna, espírito mortal, é o que Jesus falava no Evangelho, vida eterna, tá? E aí, pelo contrário, aqueles que deliberam focar na consciência universalista de Jesus é uma estrela que conquistará o céu. Vamos ver aqui o chat. Boa noite, tá? Nós estamos seguindo o livro, volume 2 do Evangelho por Emmanuel, Marcos, no Big Brother espiritual, com a doença, a velhice, depois a morte, né? E saímos da matéria e vamos para a verdadeira casa. Como o mestre falou, as várias moradas da casa do Pai. É isso aí. Divaldo é um dos exemplos que escolheram
a boa parte. Muito bem. Então, aí vem agora uma outra mensagem, que é a chamada ganhar. Tá? Mensagem chamada ganhar, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Portanto, que adianta, ou que benefício tem a pessoa ganhar o mundo inteiro e sua alma e perder a sua alma? Tá? O que adianta ganhar muita coisa por fora e se perder por dentro, né? A gente precisa, numa casa de oração, ter orientações e ter consolo, acolhimento. Tem casas que se focam mais no acolhimento e esquece de orientar. Tem outras casas que se apegam mais só ao estudo e deixam de ser acolhedoras, tá? É como alguém que está no deserto, che chega morrendo de sede e perdido na casa espírita. Uma oferece as placas, os caminhos, e a pessoa não tem força e morre de sede no caminho. A outra oferece um lago de água cristalina, a pessoa bebe, bebe, mata a sede, mas fica perdida ali, dando volta sem saber para onde seguir. Então a gente precisa equilibrar o acolhimento, matar a sede do indivíduo e depois orientar o caminho a seguir. Porque o que adianta a pessoa ganhar a vida toda, o mundo inteiro, externo, e perder a sua alma por falta de orientação? Então, essa mensagem ganhar fala também do capítulo Buscar e Achareis, aquele capítulo 25 lá do Evangelho. A busca dos valores eternos, né? Tudo que a gente busca, a gente encontra. As criaturas buscam, mas não aprenderam a ganhar. Sempre busca de alguma coisa, em busca de algo. Mas é indispensável alcançar os valores da vida eterna. Quais são os valores da vida eterna? A compaixão, a amorosidade, a brandura, a humildade, né? Aquelas virtudes do coração que precisamos exercitá-las e fortalecê-las. Recomendou Jesus procurar-se, pedir, bater, buscar e achareis. Significa que a pessoa se demora na terra para ganhar na luta, para vencer, tá? Mas vencer significa vencer a si mesmo, não é vencer o outro, nem vencer na vida, tá? A afabilidade, a doçura, vencer a si mesmo, vencer a cólera, o mau humor, vencer a raiva. Usa, aí ele diz assim: a pessoa usa a boa saúde para alcançar a doença, né? E usa o dinheiro para prejudicar o próximo. Nada disso, tá? Com isso ganha o quê? É preciso saber o que queremos. E aí conclui: se os teus desejos repousam nas aquisições ilusórias, nas situações passageiras, ou os patrimônios fadados a apodrecer, renova enquanto é tempo, tá? Renova, então é uma advertência aqui, olha, renova enquanto é tempo, porque de nada vale ganhar o mundo todo e perderes a ti mesmo para a vida imortal. Que adianta, tá? A outra mensagem, no rumo do amanhã, página 102, na nossa datação aqui, 3 de abril. No rumo de amanhã fala de investir no espírito, investir no que é eterno e não no que é transitório. A gente deve ter um mix, não é assim? Eu vou investir 70% na vida imortal e 30%
naquelas coisas que a gente quer, assim, você quer um carro, você quer uma casa, né? Você tem são coisas transitórias, sim, mas não pode jogar 100% ali no projeto de vida, tá? É preciso não esquecer de cuidar da vida imortal, vida eterna, tá? Porque você pode estar se enriquecendo para, né? Ele diz aqui, para assegurar um mausoléu, tá? Ou então lutando por prestígio, fama, para o arrependimento tardio, em busca de poder, para depois se desiludir, tá? Raros são incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes. E os espíritos falam assim: o desinteresse é algo muito raro na Terra ainda. Alguém que opera por desinteresse, tá? Geralmente, a gente não cumpre o dar de graça. Não é só a mediunidade gratuita. O dar de graça é o dar sem interesse de nenhum tipo de retribuição, assim, ou de exigência, de cobrança, né? Então, o verdadeiro serviço desinteressado ao semelhante, tá? Esse não vai encontrar luz no mundo espiritual, igual o irmão Jacó, né? O irmão Jacó, do livro Voltei, ele era famoso porque ele era dono da Odeon. Ele foi quem trouxe o vinil para o Brasil, ele era dono da Casa Edison, das bandas, primeiras bandas e gravadoras musicais. Amigo de Edison, Thomas, né? Famoso, e presidente da Federação Doutrinador, mas era um homem valente. Ele brigava até com os espíritos na mediúnica, viu, Sama? Com o dedão assim, risco, ele deu voz de prisão. Você está preso, espírito, né? Você está preso aqui. E aí chegou agora o dia dele morrer, viu? Chegou o dia dele morrer e dois desses espíritos que brigavam com ele na reunião mediúnica ficaram na casa lá esperando ele sair do corpo para poder conversar com ele, né? E aí ele saiu do corpo e ficou muito frustrado porque ele não tinha luz. E os espíritos deram gargalhada, né? Assim, oh, cadê a luz? Que você não tem luz nenhuma. E antes que ele entrasse em briga com o espírito, o Bezerra de Menezes pegou e resgatou e levou ele para um lugar melhor, né? Mas o resultado desse temperamento mais valente, tá? Ele não conseguiu. Eu vou ler a conclusão de Emmanuel aqui. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, né? Aqueles que investiram em prestígio, em poder, em patrimônio apenas, depois de se acreditarem vencedores, e dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, tá? Outra advertência, enquanto há tempo, enquanto há energia, enquanto há tempo, enriquecer o próprio espírito para o amanhã, porque nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração, não acendendo a luz, como o irmão Jacó, o Frederico, que não conseguiu fazer isso, tá? E aí, na próxima mensagem, ele vai falar aqui dos excessos. Deixa eu ver se é a última. É a última. A última mensagem, excesso, tá? Palavras de vida eterna, mensagem 73, onde ele diz o seguinte: olha, se preocupar com a manutenção, tá? Faz parte da lei da vida na matéria, o ganha-pão, a manutenção, a sobrevivência. É natural, ele chama, natural. Faz parte. Nada errado com isso.
No entanto, ele fala assim, é o apego ao supérfluo, tá? Então, são coisas que a gente pode acumular e não ter utilidade, tá? Ele fala assim, coisas sem proveito. Então, a gente começa a pensar assim, tá? Se eu tenho muita coisa ali que não está sendo aproveitada, imagina uma pessoa que tem um monte sei lá, de apartamentos, tudo fechado, tá? Não está servindo. Se alugar, tá bom, tá alugado, tá servindo para pessoas. Ou uma pessoa que tem 50 bolsas, né, 200 pares de sapato, não usa também, né? Então ele está falando do supérfluo, das coisas sem proveito. Ele dá até exemplos, né? Assim, alimento muito guardado dá o orgulho, apodrece, uma roupa pega traça, muito recurso moedado pode dar tentação para os herdeiros. Todo excesso é uma parede mental, isolando em cárcere de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Então ele convida, repara o material que amontoas. Tudo que é fora de ti é o caminho que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Tá? De novo, nós nos agarramos ao que é efêmero ou ao que é eterno, e aí conclui: todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam a virtude, a educação, constitui valores inalienáveis, ninguém tira, a brilharem contigo, aqui e mais além, em sublimação para a vida eterna. Muito bem, queridos. Então, é a nossa meia hora, 40 minutos no máximo. Vamos seguindo com a nossa leitura diária, trazendo não só para a cabeça, mas para o coração, sentindo a mensagem e buscando agir, né? Se comportar, porque o evangelho precisa ser pensado, sentido e vivido. Boa noite e até a próxima vez. Obrigado.